Já ouviu falar de uma aluna que foi pedida ou um aluno que foi pedido sexo em troca de notas? É muito provável que sim, Cornélio. Isso mostra que o problema é grave, é comum e que devemos travar o quanto antes. É por isso que vamos conversar sobre isso hoje, mas antes, Olá, bem-vindo ao Asas. Para começarmos o programa de hoje, trazemos a seguinte pergunta: já foi aliciado ou aliciada? Viu ou ouviu que uma aluna ou um aluno foi pedido ou pedida sexo em troca de notas? Não sei a sua resposta, mas pode acompanhar algumas na rubrica que se segue. Rosa, já foste aliciada ou já viste ou ouviste que uma aluna foi pedida sexo em troca de notas? Já ouviste falar disso? Ou já passaste por isso? Já ouvi falar, mas nunca passei. Sim, já ouvi muito caso mesmo. Sim, já. Ouviste poucas ou muitas vezes? Poucas vezes. Não, nunca ouvi. Já sim. E foram muitos os casos. Realmente acontece muito, principalmente na minha escola. Até o docente foi mandado embora porque ele seguia uma colega, porque ela tinha um corpo assim. Então, ele disse que para ela fazer o teste, ela devia encontrar a ele num local para poder fazer sexo e tal, para ela poder ter a nota para passar para o exame. bem, como acabamos de ver, este assunto é conhecido por muitas pessoas. E a pergunta que pode estar a se fazer é: como é que os alunos e alunas se podem proteger? Esta e outras perguntas nós vamos responder na conversa com Stélio Zimba. Até já! Olá e bem-vindo ao nosso espaço de conversa. Hoje temos um rosto que não é estranho no nosso espaço de conversa. Falo do Stélio Zimba, mas desta vez ele vem como pai turma, muito por causa do tema que estamos aqui a conversar. Stélio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos conversar. Vamos a isto, Stélio. Estamos aqui a falar de assédio e abuso sexual. Como o telespectador sabe, começamos o mês de julho trazendo esta temática e hoje continuamos com este tema. E estamos aqui a conversar. Stélio, como pai turma, vou-lhe fazer essa questão. Por que ainda continuamos a ter cenários em que os professores abusam e assediam as alunas e alunos em alguns dos casos? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, esta é uma questão muito complicada. É difícil, né, dizer exatamente o porquê dessa situação ainda acontecer, mas eu penso que tem muito a ver com aquilo que é a consciência de cada um. Nós sabemos que o professor, pela sua posição na escola, ele tem um certo poder para com seus alunos e, por via disso, muitas das vezes ele acaba se sentindo no direito de fazer e desfazer desses mesmos alunos, porque ele acaba usando ameaças, porque se não fizer isto, se não ceder isto, vou lhe reprovar. Então, penso eu que o principal é mesmo a consciência. É mesmo a consciência, porque muitos desses professores que fazem isso têm família. Alguns deles até são pais de meninas e creio eu que se isso for acontecer com uma de suas filhas, eles vão se sentir mesmo super indignados. Como é que as alunas e os alunos podem fazer para se proteger desses comportamentos perpetrados pelos professores? Bom, para que essa menina esteja protegida, é muito importante a casa de onde ela vem. É muito importante o ambiente familiar, em primeiro lugar. Porque se acontece isto na escola e em casa, esta menina não tem um espaço para se expressar, não tem uma interação saudável com seus pais, tanto o pai assim como a mãe, fica muito complicado. E, em alguns casos, essa menina é capaz até de acabar desistindo de ir à escola e os pais, por não haver essa ligação, essa aproximação entre ambos, muitas das vezes acabam descobrindo a desistência da menina depois de muito tempo, quando às vezes até já é tarde.
Sem ligar à própria causa. Exatamente, e muitas das vezes, quando essa situação vem à tona, os pais, ao invés de querer perceber a sua filha, querer dar apoio, às vezes têm aquela tendência de julgar a filha. Ok, se o professor fez isto, o que é que você como menina fez? Então, com esse tipo de comportamento, fica mesmo muito complicado. Stélio, nós agora vamos acompanhar uma pequena nota de reportagem. Vamos ouvir o depoimento de uma jovem que conta na primeira pessoa o que aconteceu consigo. Ela passou por esta situação. Vamos a isso? Vamos. Vamos a isso. Aprender, ter boas notas e passar de classe é o objetivo de qualquer aluno ou estudante. Apesar da vontade para passar, muitos são forçados a entrar por outros caminhos. Trocar sexo por notas, como foi o caso de Tininha, como vamos a chamar para proteger a sua identidade. Sou estudante numa das faculdades da cidade de Maputo. Entrei na faculdade em 2015. Logo no primeiro ano, um professor interessou-se por ela e começou a perseguição. No primeiro semestre encontrei-me com esse docente. Ele, não sei na verdade o que eu tinha com esse docente, ou eu ou ele que tinha problemas comigo. Ninguém sabe. O que todo mundo sabe é que ela excluiu e continua a repetir apenas aquela cadeira. Vamos ao segundo semestre de novo. Encontro o docente numa outra cadeira. O problema foi o mesmo. Vou excluir. Passando o primeiro ano, fiquei 2 cadeiras do mesmo docente. Vamos ao segundo ano. Segundo ano, faço a cadeira de novo. A mesma cadeira. Não consegui passar. Volto a excluir a cadeira. Vamos ao segundo semestre, encontro o docente, volto a excluir. No terceiro ano, a cadeira foi lecionada por outro docente e adivinha, ela dispensou. Sempre me encontrava com o docente nas escadas, as coisas todas, sempre dizia, você, falava coisas dele. Pascarinho. Volto para outro ano, encontro o mesmo docente. Eu disse, já não sei o que será da minha vida. Sua vida voltou a parar. Melhor, voltou a excluir. Faço outra cadeira, volto a excluir a mesma cadeira com o docente. É aí onde os meus colegas começaram a dizer, não, colega, tu não podes ficar calada, colega, tu tens que denunciar esse assunto porque tu estás a gastar um dinheiro que tu não tens. E tu toda hora estás a excluir a cadeira com esse docente. Você não está a ver que aqui alguma coisa não está bem? De fato não estava. Um outro colega de Tininha foi mais usado e interpelou o docente. Uma colega foi ter com ele e perguntou, docente, estou a pedir-me explicar o que se passa contigo e aquela colega. Porque aquela colega docente só está a excluir as tuas cadeiras. Não está a excluir nenhuma cadeira de outros docentes. Todas as cadeiras, ela vai ao exame e consegue passar, outras cadeiras dispensa. Mas as suas cadeiras docente, ela não consegue. Ele respondeu assim ao colega. É porque ela não está a saber se comunicar comigo. O colega perguntou, qual é a comunicação que o senhor quer para ela poder ter essa comunicação? Ele só disse isso. Ela não está a saber se comunicar comigo. Ela deve saber se comunicar comigo para ela poder passar. Tininha percebeu as intenções do professor e denunciou o caso. Eu denunciei o docente. Eu fui denunciar o docente acerca dos assédios. Fui explicar que eu estava a sofrer assédios por parte do docente. Mas na faculdade não deram seguimento. A história da Tininha continua até hoje, porque a verdade é que muitas universidades não têm mecanismos de combate ao assédio e mesmo as que têm, os mesmos não são operacionais. Só para terem uma ideia, só em 2022 é que uma das mais antigas universidades do país, a Universidade Eduardo Mondlane, divulgou um regulamento de combate ao assédio, um passo gigantesco no combate a este mal nas universidades. Mais do que isso, é preciso que as universidades pensem em 3 estruturas. Uma para acolher as pessoas que se sentirem agredidas,
oferecer apoio e encaminhar atendimentos médicos, psicológico, de assistência social. Outra, para que a denúncia seja efetivamente investigada e, se confirmar, que o autor seja responsabilizado. E, por fim, que as universidades pensem em políticas de prevenção, educação e informação. Para o caso das escolas, em 2021 foi divulgado o Mecanismo Multissetorial de Prevenção, Resposta e Assistência às Vítimas de Violência na Escola. Este instrumento ajuda a saber o que fazer em caso de denúncia. Por exemplo, se o caso é identificado por um aluno, ele pode encaminhar para a linha Fala Criança ligando para o número 116. É grátis e permite manter o anonimato. Pode fazer através de caixas de reclamação e sugestão postas nas escolas. Pode fazer através de um ponto focal de género, professor, profissional de saúde, ao conselho de escola ou ao diretor da escola. Pode também fazer a denúncia através das autoridades locais. Independentemente do local, através do fluxograma deste mecanismo, os casos vão desaguar na polícia ou esquadra, que dão o devido encaminhamento. No geral, este é um instrumento que propõe uma ação integrada e articulada dos vários atores-chaves, com atribuições claras e articulação de responsabilidades aos diferentes níveis, central, provincial e distrital, desde a escola, unidade sanitária, polícia, família, até nas componentes de prevenção, resposta e assistência à vítima e a sua reintegração na escola. Enquanto estes e outros mecanismos de combate e prevenção do assédio nas escolas e universidades não são efetivados, continuaremos a ter mais teninhas a não conseguir formar-se, o que prejudica ela, a família, a comunidade e ao país todo. De volta, depois de termos acompanhado esta nota de reportagem, Stélio, antes da reportagem falávamos de como é que os alunos podem se proteger, podem fazer para se proteger destes comportamentos, destes assediadores e abusadores. Agora, olhando para o contexto escolar, como é que podem fazer para se proteger? Bom, dentro das escolas, os alunos têm lá o seu diretor de turma, muito mais tratando-se dessa situação, olhamos mais para adolescentes e jovens, né? Consideramos, se calhar, já no ensino secundário. Tem lá o diretor de turma, que é uma das pessoas indicadas para resolver qualquer questão da sua turma. Embora ele também seja professor, que em alguns casos pode até ser ele o tal assediador. Mas, tirando isso, temos a direção das escolas, onde aquela criança pode se direcionar para poder fazer queixa no caso dessas situações estiverem a acontecer. Agora, quais são os mecanismos ou quais são os meios de denúncia que devem existir ou deviam existir nas escolas, né? Falou do pai turma, que elas podem aproximar ou eles podem aproximar os pais turma, a direção da escola. Se calhar também não queiram ter uma interação direta, né? Ou fazer uma denúncia direta. Quais são os meios de denúncia que devem existir ou deviam existir nas escolas? Bom, eu acho que seria ideal que nas escolas, para além dessa figura do professor, da direção pedagógica, devia existir um espaço próprio, né? Devia existir lá aquilo que chamamos de cantinhos. Então, acredito eu que havendo um espaço desses, onde as pessoas que vão lá trabalhar não tenham nenhuma ligação direta com a direção da escola nem com os professores, que seja uma equipa independente que está lá não para servir de polícia do professor, mas para evitar que essas situações de assédio aconteçam. Como o Stélio bem disse, é necessário que tenhamos esses cantinhos seguros nas escolas para proteger a vítima, proteger a sua integridade, garantir que ela não seja falada nos corredores, porque esse é um dos grandes medos que faz com que as pessoas, os alunos, não denunciem. O que acontece se nós não protegermos esta vítima? Bom, o que acontece, eu acho que é exatamente
o que temos vivenciado atualmente, é que a criança fica com medo de denunciar. E qual deve ser o papel da escola para travar esses abusos, esses assédios e garantir que estes alunos frequentem a escola, tenham as suas aulas, estejam num ambiente de aprendizado saudável para elas? A escola como tal, estaremos a falar da direção, deve ter a capacidade de consciencializar todo o seu corpo docente, daquele que é o seu real papel para com os alunos na escola, que além de dar o ABC, eles estão ali também como pais, como educadores. Agora, quais são realmente, falando dos mecanismos de denúncia nas escolas, nós temos mecanismos de denúncia nas escolas? Se temos, quais são esses mecanismos existentes? Bom, aparentemente existem, mas infelizmente devo dizer que não são operacionais. Nas escolas nós temos aquilo que chamamos de conselhos de escola, mas que muitas das vezes esses conselhos de escola só existem entre aspas, mas que não exercem aquilo que é o seu real papel, porque o conselho de escola tem um papel de zelar pelo bem-estar de todos os alunos. Stélio, muito obrigada por esses minutos de conversa. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Depois de acompanharmos esta conversa entre a Etelvina e o Stélio, é importante nós retermos que é possível denunciar também nas universidades. Por exemplo, através das políticas que podem existir na universidade ou de professores que estejam engajados na luta contra o assédio ou ainda através de instituições que podem estar fora das universidades. Nas escolas é possível denunciar através do mecanismo multissetorial de prevenção, resposta e assistência às vítimas de violência na escola. Bem recordado, Cornélio. Este é um instrumento que propõe uma ação integrada e articulada dos vários atores-chave, com atribuições claras e articulação de responsabilidades aos diferentes níveis. Bem, nós agora vamos fazer uma curta pausa e voltamos já. Bem-vindo à segunda parte do Oasis. Hoje estamos a conversar um pouco sobre aquelas situações que acontecem, né, em que professores pedem sexo em troca de notas. E a seguir vamos conhecer mais opiniões de pessoas sobre esta temática que trazemos hoje. Vamos a isso. A realidade é que existem sim professores que trocam o sexo pelas notas. Trocar notas por sexo é, infelizmente, uma realidade comum no país. Há quem já ouviu falar do problema. Nunca vivi, mas já ouvi dizer. Ouvi dentre os colegas, tanto no ensino secundário. E há quem já foi vítima, como é o caso de Kátia. Sim, eu já fui a vítima. Uma das situações de que Kátia se recorda é de um beijo forçado. Ele me tirou da sala, disse que era falar algo comigo e eu saí. Então, quando saio, ele me beija à força. Temendo sofrer muito mais do que reprovar, Kátia encontrou na desistência a única solução para o problema. Tive que desistir por causa disso. A desistência é uma das consequências do assédio nas escolas, mas há outras, como fraco rendimento escolar, baixas taxas de matrículas, traumas, depressão, uniões prematuras, gravidezes precoces, etc. Se ninguém não fizer nada, você, alguém próximo ou outro aluno pode ser a próxima Kátia agarrada e beijada sem consentimento, porque enquanto ninguém falar e ninguém for responsabilizado, mais e mais vítimas sofrerão no silêncio. Na minha turma, isso já aconteceu com muitas meninas. Muitas meninas aceitaram trocar sexo por notas. Outras preferiram desistir como Kátia, mas esses não são os únicos caminhos e nem as únicas soluções quando um professor pede sexo em troca de notas. Uma das soluções é denunciar na escola
falando com um professor confiado, de forma anónima, através das caixas de reclamações, criando grupos ou clubes onde se pode juntar as pessoas com o mesmo problema e denunciar em conjunto ou mesmo falando com o diretor. Pode também denunciar através da linha Fala Criança com o número 116, falar com seus pais e encarregados, entre outros. Eu, na minha opinião, o que eu acho é que se acontecer esse tipo de coisa, temos o direito de ir apresentar o caso às autoridades próximas e eles tomarão conta disso. Foi o caso da Kátia. Depois de pouco tempo e muitas denúncias, o professor foi afastado. Ela regressou à escola e continua a trilhar seu caminho. Kátia teve de desistir da escola para não sofrer assédio sexual. E só depois é que o caso foi resolvido. Isso é grave, Vina. Vamos esperar que ninguém mais tenha de desistir da escola e só então o problema ser resolvido. Bem, parte da solução deste problema está em pessoas como as que vamos conhecer já a seguir. Olá, meu nome é Melita Antimana, professora da escola EPC Melembe, que se localiza no distrito da Manhissa, localidade Huamatilhana, posto administrativo 3 de fevereiro. Sou professora nesta escola há 35 anos. Luto por este assunto de assédio sexual na escola, que é mais para reter a criança na escola. É mais para a criança saber se defender desses abusos. É mais para dar incentivo na própria rapariga. Quando faço esse trabalho para as crianças, eu vejo que saio a ganhar, porque estou a ver que deixo uma mensagem para as crianças, e a mensagem é captada nas crianças. Para dizer que as crianças, muitas entendem aquilo que elas devem ser para o amanhã. Existe uma aprendizagem naquilo que eu deixo para as crianças. Temos feito palestra no grupo e também nas turmas. Temos feito palestras, temos feito teatros, temos tido canções a respeito desses ensinamentos. Temos feito trabalhos em grupos daquele clube da escola. Temos feito palestras, temos feito teatros, temos tido canções. Sim, desde que começamos este trabalho aqui, estou a ver que há muita aderência. Muitas crianças já começaram a ver que é mais importante estar no clube, ou é mais importante saber se defender dos sérios abusos sexuais que existem. Eu posso dizer que temos mais aderência de crianças que nem aquelas que gostavam de desistir. As crianças já captaram nas suas cabeças que não é importante ir ao lar com uma idade assim. Então já tem posso dizer que já tem um ganho sobre este grupo aqui. No clube conseguimos recuperar 2 crianças que estiveram no lar e tiveram união prematura. Outra teve gravidez precoce. Voltaram para as casas e voltaram para a escola. Para os professores, assim como as professoras, é que o professor tem que saber que é o segundo pai da criança, a professora também é a segunda mãe da criança. Tem que ter um ensinamento próprio para a criança. Ensinar que a criança tem que saber se defender de certos abusos, tem que saber se defender de certos problemas, saber, sei lá, conhecer os seus direitos, os seus deveres. A criança tem que saber, isso tem que partir do professor, que tem que ensinar a criança como deve se defender de certos abusos que acontecem na escola ou mesmo na localidade.
Precisamos de mais exemplos assim, que ajudem a criar espaços seguros para as raparigas, porque são muitas raparigas vítimas todos os dias, como veremos nos números a seguir. De acordo com dados de um relatório do MEPD, 82% dos alunos da província de Maputo e 18% da cidade de Maputo responderam que presenciaram ou viram casos de colegas aliciados para relacionamentos ou sexo em troca de benefícios nos testes ou exames. Apesar de estar à vista de muitos, poucos são os casos em que há denúncia, o que dificulta a que o problema seja travado. Para além disso, a percepção de impunidade dos professores também influencia negativamente para a resolução do problema. Quanto às idades, os alunos da faixa etária de 17 a 21 anos de idade demonstraram maior conhecimento sobre o assunto quando comparado com a faixa entre os 13 e 16 anos e 22 ou mais. Os números mostram que muitos alunos estão cientes deste problema. Agora falta o próximo passo, que é começarmos já a resolver este problema de uma vez por todas. Mas isso só será feito se nós todos começarmos a trabalhar, porque não podemos deixar esta responsabilidade só para os alunos. O problema é de todos nós e todos nós devemos envolver-nos na solução. Cada um de nós pode fazer algo. Cada um de nós tem um papel-chave na resolução deste problema e pode fazê-lo através da denúncia. Ligue para o número 116 na linha Fala Criança. Há vários outros métodos, mas é tudo para esta semana. Muito obrigado pela sua companhia. Até para a semana.